Ai, que bom. Agora deu, Deu né? certo. Que bom. Ah, já. Ainda bem que agora deu certo. Gente, boa tarde. Me desculpem quem já está aí aguardando a gente, mas houve um pequeno imprevisto aqui, coisas de internet mesmo. Eu quero agradecer a todos que estão aqui com a gente e apresentar a nossa convidada de hoje, né? Que estão para quem está nos acompanhando aqui no Instagram. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre hospitalidade no mundo digital com a professora, palestrante e consultora Juliana Vieira. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, é um prazer para mim estar aqui Está me hoje ouvindo, conversando com você. Juliana? Estou lhe ouvindo. É um prazer para mim estar aqui conversando com vocês. E é a segunda vez que estou fazendo, né, esse trabalho com o Conselho Regional de Administração, que é uma entidade que eu respeito muito, né? E, enfim, estamos aqui para compartilhar um pouco do que a gente sabe, do que a gente aprendeu. Juliana, eu já fiz uma rápida apresentação sua, né? Falei só um pouquinho do seu trabalho, mas vou deixar agora um espaço maior aqui para que você fale sobre suas atividades, sobre o seu currículo. Assim, meu nome é Juliana Vieira, para quem não me conhece, e eu poderia me apresentar falando, né, da minha carreira acadêmica, né, dos cursos que fiz, mas eu acho que a forma mais interessante hoje de me apresentar é me apresentar como uma pessoa entusiasta da hospitalidade. Hoje eu sou professora aposentada. Eu dediquei 34 anos da minha vida à sala de aula e resolvi dar um tempo, né? E atuo com palestras e consultorias na área da hospitalidade. E claro, né, para poder passar 34 anos em sala de aula, atuando em instituições como o IFRN, o FRN e tantas outras instituições, obviamente que fiz um monte de cursos, mas o mais importante aqui é dizer que eu sou uma entusiasta da hospitalidade, porque acredito que a hospitalidade, que é o tema da minha dissertação, da minha tese de doutorado, desde 2005 que eu pesquiso esse tema, e eu acredito mesmo que a hospitalidade pode fazer uma grande diferença na vida de pessoas, de profissionais, de empresas, e principalmente nesse chamado novo normal que a gente vai entrar agora. É assim que eu gosto de me apresentar. E fora isso, eu sou mãe, sou filha, sou dona de cachorro, de gato. Uma pessoa, assim... Normal, né, Juliana? Normal. Tudo bem. De perto ninguém é normal, mas assim... Juliana, é o seguinte, vamos ver então aqui para você o que é hospitalidade. Como é que a gente pode fazer com que as pessoas que estão nos acompanhando aqui entendam o que é hospitalidade? Bom, hospitalidade, eu sei que as pessoas, tem muita gente que está aí, né, que já foi meu aluno e que está cansado de me ouvir falar em hospitalidade, né, mas hospitalidade, para quem ainda não tem uma certa intimidade com o tema, a hospitalidade, eu vou virar minha câmera aqui, que preparei alguns slides. A hospitalidade, ela tem uma polissemia. Né? O que é poli? Poli que significa muito, né? Semia significados, tem muitos significados. Comumente se costuma confundir hospitalidade com hospital, com hotel, com turismo, até mesmo com hospício, né? Mas isso tem razão de ser porque a origem da palavra leva mesmo a gente a imaginar e a fazer essas convergências. Mas o que a gente pode dizer de uma forma assim bem simples, né, é que a hospitalidade ela é o DNA das amizades, dos vínculos humanos. Apesar do nome ter 13 letras, né, um nomão, a hospitalidade nada mais é do que a arte de acolher. Então, a hospitalidade é a arte de acolher, né? Com esse nomão grandão. É a arte de acolher. E essa arte de acolher, ela é interessante porque ela cabe e fica muito bem, isso é que nem pretinho básico, né, Marília? Ela fica bem em qualquer contexto. Então, a hospitalidade, ela não é uma prerrogativa, por exemplo, do turismo ou da hotelaria, né? A hospitalidade, ela é a arte de acolher, e como arte de acolher,
ela cabe e ela fica bem em qualquer contexto. É por isso que quando eu resolvi estudar hospitalidade, né, eu vi na hospitalidade essa capacidade de transitar, né, entre essas muitas nuances. Para encerrar, eu queria dizer que a gente pode entender que a hospitalidade por assim dizer, um atributo de acolhimento, uma forma de acolher que fica bem na vida e que fica bem também nos negócios. Então, acho que essa é a forma mais simples de explicar um contexto tão complicado como é a hospitalidade. É muito subjetiva, né, para poder explicar. Isso. Juliana, aí nesse momento de pandemia, né, que é de isolamento social, que as empresas estão atuando mais de forma digital, como que elas podem exercer essa hospitalidade e o que é preciso para ser considerado uma empresa hospitaleira? Bom, vou virar a câmera aqui novamente, que eu preparei uns slides para vocês, né, pessoal? A pandemia, né, esse vírus, esse perigosíssimo, né, que é o Covid, ele nos colocou em uma situação que nós nunca na vida havíamos pensado em estar, né? Tudo mudou, de repente até estátua tem máscara, né? E é uma preocupação agora com desinfetar as coisas, o supermercado, mudou a nossa vida. Realmente entramos em uma nova fase, né? Estamos fazendo coisas que eu mesmo nunca lavei máscara, nem pendurei no varal, mas estamos fazendo isso, né? Então essa pandemia deixou a gente com saudade dos planos que a gente fez para 2020, né? O futuro que a gente planejou é agora completamente coisa do passado. Então, essa nova pandemia nos deixa frente a uma palavra nova que a gente tem visto, que é o chamado FII digital. Ou seja, essa pandemia, ela fez essa simbiose acontecer, né? Ela fundiu definitivamente o mundo físico com o mundo digital. Então, não significa dizer agora que todo mundo vai migrar para o mundo digital. Há coisas que não podem ser feitas ainda no mundo digital. Mas nós estamos nos aproximando cada vez mais desse mundo digital, né? Então vamos ter que aprender a conviver cada vez mais com esse mundo digital, que é um mundo que também é chamado do mundo VUCA, né? Então, não sei se vocês já viram essa expressão. O mundo VUCA é aquele mundo de V de volátil, U, de se tratar em inglês, né? De incerto, C de complexo, A de ambíguo, né? É um mundo completamente ambíguo, e nesse mundo VUCA em que as coisas começam a migrar para o digital, elas começam a ter aquela complexidade, a gente também começa a perceber que o mundo começa a estar dividido, né? Entre quem já entendeu que tudo mudou e quem ainda está na ilusão de achar que tudo vai permanecer como antes. Não é verdade. Dentro desse contexto, a gente começa a falar na hospitalidade digital, que é o tema da nossa conversa. E aí, antes de voltar para mim, eu preparei esse gráfico aqui, né, para falar que a hospitalidade digital, né, a hospitalidade virtual, né, tá escrita ali, tá meio pequenininho, essa hospitalidade virtual, ela não deixa de ser a arte do acolhimento, mesmo no mundo virtual, e não dá para ler, né, e ela está ali no novo formato. E esse formato tem a ver com uma palavra muito importante, que é conexão. E tudo isso está atrelado a pessoas e a tecnologia. Então, nesse novo normal, né, nesse mundo que começa a ser cada vez mais digitalizado, nós vamos ter que também aprender a acolher as pessoas dentro desse novo formato digital. Porque os negócios, de uma certa forma, por mais que você comercialize pneu, ou você seja dono de um hotel, ou você seja guia de turismo, sempre são negócios que envolvem pessoas. É tudo sobre pessoas. Então, mesmo diante de um mundo cada vez mais digitalizado, nós não podemos deixar de lado as habilidades humanas, né, que são aquelas habilidades comportamentais. Porque, por mais que o mundo se digitalize, elas ainda serão extremamente necessárias. Essas habilidades, elas têm sido chamadas de soft skills, que em tradução do inglês seria habilidades suaves, né? Se contrapondo às outras habilidades, que são as hard skills, que são as habilidades técnicas. Não se trata de dizer que agora a gente vai só precisar das soft skills e deixar de lado as hard skills. Nós vamos ter que ter
As duas. Então, você pode me perguntar, mas professora, o que é hard skill e o que é soft skill? Bom, o perfil profissional de uma pessoa, ela é composto de hard skills e soft skills. As hard skills, por exemplo, são as habilidades técnicas. É aquilo que você diz assim, eu falo inglês, eu sei fazer, eu aprendi Excel, eu tenho um doutorado nisso, eu tenho um mestrado naquilo, eu escrevi tantos artigos, isso é hard skills, isso são as habilidades técnicas. As soft skills, elas são as habilidades do comportamento e elas têm a ver com empatia, com trabalho em equipe, com liderança, com com paciência, né, com bom humor, e elas são extremamente valorizadas no mercado. O problema é que quando a gente contrata uma pessoa, a gente contrata pelas hard skills, que são aquela pontinha do iceberg. Mas o que realmente fideliza os clientes aos profissionais são as soft skills. E essas soft skills geralmente estão ali embaixo da linha, né? A gente só conhece as soft skills de um profissional quando a gente convive com ele. E nós estamos agora entrando em um novo normal, onde essas habilidades humanas elas vão estar em uma evidência muito grande, mas num novo formato, nesse formato agora mais virtual. Aí as empresas vão ter que, no caso, repensar essa hospitalidade, como elas já aplicavam de alguma forma e agora vir aplicar no mundo virtual. Né? Isso, como a gente poderia considerar uma empresa hospitaleira, no caso, para que ela pudesse estar praticando essa hospitalidade hoje no mundo virtual? Bom, é interessante dizer, Anília, que o cliente sabe. Ele sabe, ele reconhece quando ele é acolhido. Nós sabemos, nós desde pequenininho, desde que nós nascemos, que de certa forma nós somos acolhidos, né, pela nossa família, nós sabemos, assim, é intuitivo. Você sabe quando é bem-vindo, você sabe quando você é bem quisto, você sabe quando as pessoas estão felizes com a sua presença. Então, isso é verdade no mundo virtual e também é verdade no mundo físico. Então, se é importante que nós possamos acolher as pessoas no mundo presencial, o mesmo se aplica ao mundo virtual. Então, o cliente sabe quando ele é bem atendido. Aí a pergunta que se pode fazer é, mas como é que ele sabe, né? Certo. O cliente sabe. Como é que ele identifica? Por exemplo, você tem uma empresa. Como é que você vai fazer para que o seu cliente, por exemplo, se sinta bem acolhido, mesmo que a sua empresa seja agora virtual? Eu pensando aqui, né, para essa live, imaginei, né? O que faz uma pessoa se sentir acolhida no mundo virtual? Então, vai aqui para vocês esse desenho que eu fiz. A primeira coisa é o tempo de resposta. Então, imagine que alguém toca a campainha da minha casa e eu não vou abrir, né? Ou vou abrir 2 dias depois e a pessoa já foi embora. Então, o cliente para se sentir acolhido, ele tem que ter um tempo de resposta breve. Uma outra coisa é a linguagem. Que tipo de linguagem eu uso no mundo virtual? Não é porque eu estou falando com uma pessoa no mundo virtual que eu vou usar uma linguagem fria ou vou usar uma linguagem, sei lá, com poucas palavras. Não, o calor humano, ele necessita, nesse caso, ele vai aparecer através da linguagem. A outra coisa são as palavras. É importante que, se a empresa vai migrar para o digital e se ele mesmo vai entrar em contato, né, com o chatbot, ou através que essas palavras sejam bem escolhidas. E, por fim, os emojis, né? E aí tem um ex-aluno meu chamado Suero. Eu sempre falo da pesquisa dele, porque ele fez uma pesquisa, né? E nessa pesquisa, ele mapeou e ele comprovou, né, que os emojis, quando bem utilizados na comunicação, eles têm um efeito de causar no cliente ou no interlocutor um efeito de acolhimento. Para isso, eu vou mostrar aqui, a Suero mandou para mim, eu nem pedi permissão a ele, mas vou mostrar aqui. Ele me mostrou, ele disse, professora, olha a mensagem que eu recebi do Magazine Luiza, estou fazendo o jabá do Magazine Luiza. Olha a mensagem que eu recebi no Magazine Luiza no meu WhatsApp. Ele fez uma compra, eu vou mostrar. Então aí, a Suero, me permita. Então aqui está assim, não dá para ver, mas é mais ou menos assim. Passei por aqui mais uma vez para te contar uma notícia boa. Fiquei sabendo que o seu produto, né, o seu guarda-roupa, está chegando. Aí ele bota um caminhãozinho. Não dá para ver, mas tem ali. Na verdade, a transportadora
não passou um prazo exato, porque a data depende de alguns fatores, aí ele põe aqui, ó, chuva, a estrada e a lua. Depois, falando nisso, aí ele fala, né, que apesar de não estar mais o contato físico, né, não vamos perder o contato olhos nos olhos e que a equipe está tomando todo cuidado e que sigo de olho e te aviso aqui quando estiver mais perto. Até lá, e uso uma carinha. Então, aí, a mensagem é fofa, né? E você, por exemplo, eu comprei recentemente um produto na Magazine Luiza e fiquei chateada, porque não foi cumprido o prazo. Mas essa chateação ela foi amenizada com esse tipo de comportamento da empresa. Quer dizer, mesmo por uma mensagem virtual, você pode passar calor humano. Porque agora tem que saber se você está disposto a isso, porque uma mensagem como essa que eu mostrei, ela dá muito mais trabalho do que você dizer o seu produto está a caminho. É exatamente por isso. É porque a hospitalidade, ela é uma coisa que dá trabalho. A hospitalidade não existe sem sacrifício. Por isso que ela é sagrada. E ela é uma coisa que ela demanda mais tempo, demanda uma pessoa para estar só para fazer aquilo. Ela não pode ser automatizada como muitas vezes a gente tem recebido, né? Exato. Tem uma pessoa que está aí assistindo a gente, deu para eu ver o nome rapidamente, Gtex, não sei se é de alguma empresa, alguma coisa. Ele pergunta como criar a cultura da hospitalidade na equipe dele, certo? Excelente pergunta. Eu quero, antes de dizer isso, né, eu queria falar só duas coisinhas. A primeira é que quando as professoras, mas assim, como é que eu posso ser hospitaleiro na minha empresa? Eu só tenho um site, eu vendo meus produtos pelo Insta, ou eu vendo meus produtos pelo Facebook, ou eu tenho um site. Ora, se o seu ambiente de trabalho é esse ambiente virtual, a minha pergunta é, esse seu ambiente virtual, que seja seu site, o seu feed, ele é inclusivo? Ele é respeitoso? Né? Ele tem cuidados com a sua linguagem? Porque se aquela é sua vitrine, né, resta saber se aquela sua vitrine, ela acolhe as pessoas. E isso tem a ver com uma palavra que está muito em moda agora, que é o cuidado, a curadoria. Né? Então, quando a gente falha, né, e é normal, porque a empresa e os profissionais, vez por outra, eles pisam na bola, eles cometem falhas. Então, essas falhas, elas não só são humanas, como elas são necessárias. É em cima dessas falhas que a gente, muitas vezes, desses feedbacks, né, que você começa a consertar. E aí, não vou esquecer a pergunta, mas só para voltar, então, é aí que a gente fala em hospitalidade virtual, a relação que ela tem com a netiqueta, que é a etiqueta da internet. Então, nesse trato com o mundo virtual, a etiqueta é importante, mas não é aquela etiqueta do garfo na esquerda, não é aquela etiqueta de você, né, de você que está nos livros, não. É aquela pequena ética do dia a dia, como o Leandro Carnal fala. É aquela pequena ética daquelas 4 palavrinhas, daquelas 4 expressões. Por favor, com licença, obrigado, me desculpe. Então, isso vale também no mundo virtual. Então, quando uma empresa falha, né? Quando uma empresa falha, e é necessário, a netiqueta ou a etiqueta, elas podem ajudar. E é exatamente nessa hora que a gente falha com o cliente, né? Que você pode fazer aquele algo mais. Para encerrar esse assunto, eu tenho uma frase aqui que eu criei aqui para a nossa live. Se quem quiser pode dar aí um print na tela, porque eu achei essa frase ela é interessante. E eu estava pensando sobre isso, né? A fidelização do cliente, mesmo o cliente virtual principalmente, ela é resultado de uma relação baseada na confiança, né? E no encantamento, nessa ordem, na confiança e no encantamento, e não em satisfação do cliente. Satisfazer o cliente não é entregar, é só o que você prometeu, é encantá-lo e é criar a confiança dele. E para encerrar, eu queria dizer que confiança é uma palavra de ouro agora. Para mim, a confiança, eu estava pensando nisso, né? Eu escrevi essa frase aqui. A confiança é o novo abre-te sésamo dos tempos pós-normais. Então, é preciso ter confiança. E essa confiança, ela é uma confiança tanto do cliente externo, que é aquele que vai para a sua pousada,
ou que vai entrar na sua loja, ou que vai entrar no seu salão, tendo certeza de que ali é um ambiente seguro, como também é uma confiança que o colaborador tem que ter no seu chefe, na sua empresa. E aí eu vou para a pergunta do nosso amigo, né? Como criar uma cultura de hospitalidade? É demonstrando para o seu colaborador que você também está preocupado em acolhê-lo, né? Então, não é possível criar uma cultura de hospitalidade sem que a pessoa que trabalha naquela empresa se sinta bem ali. Eu sempre cito como exemplo, porque eu acho que é um bom exemplo, o Camarões, que é uma empresa que o pessoal aqui do Rio Grande do Norte conhece, aliás, quem é de fora também, que é um restaurante, é uma rede de restaurantes. E eu acredito que o excelente atendimento dos Camarões deva ser porque existe lá dentro da empresa uma preocupação muito grande com o bem-estar e com a qualidade de vida no trabalho dos colaboradores. Então, para que o seu cliente ele sinta essa hospitalidade no trato, né, é preciso que o colaborador ele esteja sendo acolhido lá dentro. Eu não acredito que trabalhadores que não são respeitados, né, que não são valorizados, eles consigam fazer ou passar esse atendimento com hospitalidade. É aquela questão do educar pelo exemplo, né? Tem que partir, exatamente, né? Partir do gestor para que chegue, eles internalizem isso e passem a tratar o cliente com hospitalidade também. Ok, Juliana, Luan, psicólogo, ele nos pergunta se você considera o agir com hospitalidade como algo natural do ser humano. Luan, psicólogo, né? Luan... Bom, é o seguinte, ele pode responder isso muito melhor do que eu, né? Mas até onde eu sei, a hospitalidade é um ato de acolher que tem raízes na nossa ancestralidade. Então, nas mais longínquas culturas, nos primeiros livros do Antigo Testamento, você vai encontrar menções à hospitalidade. A hospitalidade, de certa forma, ela tem a ver com a nossa capacidade de dar e de receber e de retribuir afeto. E eu acho que isso é uma característica das pessoas normais, né? Até onde eu vi, né, coisa de leiga mesmo, são as pessoas que têm algum problema, né, que não são capazes de sentir afeto. A maioria de nós não só é capaz de dar, como receber afeto. E a hospitalidade, ela é exatamente essa capacidade de a gente ir além do negócio. Então, a hospitalidade, ela não tem a ver com o negócio. A hospitalidade aparece quando há um transbordamento do meu lado humano por sobre o lado do profissional. Né? É aquela enfermeira que vai tirar seu sangue, por exemplo, e ela, antes de enfiar uma agulha em você, ela pergunta seu nome, pergunta se você está bem. Ela não precisa fazer isso, mas ela faz por quê? Porque ali é o humano falando. Né? Então, todas as vezes que a gente abre espaço para o humano, que a gente abre espaço para aquilo que não estava programado, para a espontaneidade, né? A gente está abrindo espaço para a hospitalidade. Então, eu acredito, e aí realmente é uma coisa minha, que todos nós, de uma certa forma, adoramos ser bem atendidos, bem acolhidos, surpreendidos. Eu sei que deve existir, mas eu acho que a maioria de nós fica super feliz quando recebe um mimo, principalmente quando não se esperava, né? Quando você recebe um mimo da empresa, quando alguém deixa um presente para você, quando alguém lhe faz uma gentileza. E aí você, né, quando você recebe aquilo, né, aquilo geralmente quem recebe alguma coisa de alguém fica em dívida, você sente uma vontade natural de retribuir. Então, nessa engrenagem de dádivas e contradádivas, de dar, receber e retribuir, se constroem as amizades, os relacionamentos inclusive com as empresas. Então eu acho que a hospitalidade, sim, ela é natural nossa, mas a hostilidade também é. Então, da mesma forma que a gente tem essa capacidade, né, de surpreender, de encantar, nós também temos uma capacidade enorme, né, de odiar, de falar mal, de xingar, né, e de dizer que essa empresa não presta, que esse profissional não vale nada. Porque quando não há espaço para a hospitalidade,
abre-se um espaço para a irmã má dela, né? É Ruth e Raquel. Então abre espaço para aparecer Raquel, que é a irmã má, É o que é a anjinho nossa... e o diabinho, né? Nos perturbando. Exatamente. E quando um cliente está, né, na companhia de Ruth, né, na companhia da irmã má, que é a hospitalidade, ele pode acabar com a empresa em pouquíssimo tempo, principalmente nos tempos líquidos e exponenciais que nós estamos vivendo. Então, eu fosse vocês, eu preferia ficar com a hospitalidade do que com a irmã má dela, a hostilidade. Certo. Rodrigo... Não sei se respondi, Luan. Respondeu, acho que sim. Ele já bateu palma aqui agora, acho que ele gostou da resposta. Obrigada. Rodrigo Fortunato é o nosso diretor de formação profissional, ele entrou agora há pouco. Pediu desculpa, disse que não sabia se já tinha se falado. A gente chegou a falar um pouco, mas ele queria saber como vai ser a hospitalidade daqui para frente, aquela questão do novo normal, que você também falou um pouquinho. Se você puder dar só uma relembradinha aí agora para ele, como vai ser a hospitalidade daqui para frente. Vamos lá. Então, assim, é preciso que se diga que a hospitalidade é uma escolha. Por que a hospitalidade é uma escolha? Porque a hospitalidade aplicada aos negócios, né, que é isso que a gente... Sim, é preciso dizer que há inúmeras formas de entender a hospitalidade, tá, pessoal? A gente está entendendo a hospitalidade aqui como... bom atendimento, né? Acolhimento, né? Como um atributo que vai dar aos negócios uma face mais humana. Então, assim, a hospitalidade é uma escolha. Então, como a hospitalidade ela está além do contrato, e vamos explicar melhor essa história de além do contrato, né? Você vai no restaurante para comprar um prato de comida, enfim, para uma refeição. Mas chegando lá, o maître percebe que existe ali uma ocasião especial e, de repente, manda uma sobremesa por conta da casa. Aquela sobremesa não é cobrada. Eu sei que isso está muito batido, mas, enfim, aquilo que está sobre, que ultrapassa aquilo que foi previamente acordado entre as partes, né? Que você tem um restaurante e eu entro para me alimentar, mas eu tenho mais do que isso. Então, essa sobra, por isso que o meu guru da hospitalidade, Luiz Otávio, diz a hospitalidade ela sempre é residual. Ou seja, é tudo aquilo que sobra daquilo que era obrigação. E tudo aquilo que sobra, tudo aquilo que excede da obrigação, além de hospitalidade, também recebe o nome de excelência. Excelente é aquilo que extravasou. Aliás, a origem da palavra remete a isso. Né? Excelência, excelere, que significa aquilo que se sobressaiu, aquilo que ultrapassou. É por isso que eu faço essa relação entre hospitalidade e excelência. Porque se a excelência está depois daquilo que era contratado e a excelência também, então a hospitalidade está muito ligada à excelência. Então, os profissionais excelentes são aqueles que fazer a obrigação é só o ponto de partida. Fazer a obrigação é por aqui que eu começo. Quando os profissionais que não são excelentes, são aqueles da média, fazer a obrigação deles é o fim. Não, tá aqui, eu cumpri a minha obrigação. Os profissionais que têm o que eu costumo chamar de coeficiente de hospitalidade, eles não se conformam com isso. Eles vão além. Eles não querem fazer só a obrigação. É por isso que a hospitalidade é uma escolha. Patrão nenhum pode obrigar o empregado a agir assim. E por que ele vai agir assim? Porque ele gosta da empresa e porque é do perfil dele. Por isso, quando você tem uma empresa e você tem um colaborador no qual você identifica esse coeficiente de hospitalidade, segura esse cara. Porque esse cara vale ouro. Porque a maioria das pessoas não está disposta a fazer esse algo mais. Por quê? Porque dá trabalho, porque não é sua obrigação. Né? Então, respondendo a pergunta do Rodrigo, o que vai mudar, né, na verdade, o que vai ser transformado, vai ser a forma como nós vamos fazer os negócios. Mas as expectativas das pessoas continuam as mesmas. Eu quero ser encantada do mesmo jeito. Eu quero me fidelizar a uma empresa que me encante. A forma como as empresas vão fazer isso é que vai mudar. Mas existe uma coisa que precede a forma de fazer. É a vontade de fazer. Então, tipo assim, você tem que estar afim de fazer. Não adianta, é a mesma coisa assim, aqui em casa tá cheio de livro de cozinha, mas não sei fazer nada. Porque eu nunca fui lá fazer.
né? Então não adianta você ter a Forçar. fórmula, o treinamento. Não adianta assistir palestra, não adianta fazer curso, se você não vai fazer, se você não está afim de fazer. Então, a hospitalidade, ela precede uma vontade de fazer. Então, se você tem vontade, e você tem um profissional, um colaborador que tem essa vontade de agradar o cliente, segura esse cara, né? Valorize esse cara, porque esse cara vale ouro. E toma cuidado para a concorrência não vir buscar ele na sua empresa. Então, Rodrigo, no período pós-pandemia, a vontade de acolher, né, e a vontade de ser acolhido permanecem as mesmas. As formas como isso vão acontecer é que vão mudar. Provavelmente, elas terão uma forma mais virtualizada, né? E que, para quem gosta de lidar com pessoas, isso não vai ser um problema, né? Porque quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, né? Como diz o Caetano. Então, a gente arruma um jeito de cuidar, como a gente está arrumando um jeito de falar com as pessoas, né? Mesmo virtualmente, né? Levar as mensagens para as pessoas mesmo virtualmente. Então, eu acho que é isso. Juliana, bem dentro do que você falou no início dessa fala, sobre aquela questão do mimo, do agrado, a Ana, ela se identificou como a pessoa que fez a primeira pergunta, da Gatex Extremóis. Ela pergunta como a gente pode equilibrar essa questão do agrado, sem parecer que a gente está querendo comprar o cliente. Como fazer isso de uma forma natural? Sendo natural, né? Então, assim, a hospitalidade, ela não tem um roteiro. Não existe um roteiro. Então, eu estou até vendo aqui Renilda Saldanha, um beijo, maravilhosa. Por exemplo, não existe um roteiro. Quando você quer acolher alguém, por exemplo, você recebe um amigo na sua casa, quando você está com o coração disposto, né, a receber aquele amigo, você leva para a cozinha, você oferece um café até naquela xícara que está desencontrada do pires, né? Não existe uma fórmula. Por exemplo, uma coisa importante é você ter a boa vontade de olhar para o cliente. É aí que entra em cena uma palavra importante que eu não tinha falado ainda, empatia, né? A empatia é a chave dessa resposta. Por quê? Porque a empatia é uma habilidade que a gente pode desenvolver. A empatia é a capacidade de me conectar às emoções das outras pessoas. Emoções boas ou mais, né? Então, se eu desenvolvo a empatia, eu consigo olhar para aquela pessoa e tentar entendê-la. Por exemplo, às vezes a pessoa tem salão de beleza. Tem cliente que quer chegar e quer conversar. Tem cliente que quer chegar e não quer. Né? Eu quero agradar o cliente e vou começar a falar, vou perguntar da vida dele. Não, observe primeiro. Né? Deixa ele Tenha dar o esse ritmo, cuidado. né? Exato, observe. A empatia, ela começa com essa capacidade de observar. E nós estamos muito impacientes ultimamente. Né? Então, às vezes, aquela pessoa quer ficar quietinha. E a empatia, muitas vezes, é dizer, eu respeitei, eu vi que você estava mais quietinha. Às vezes a pessoa até agradece, obrigada, realmente hoje eu não queria conversar. Adorei você ter respeitado o meu momento. Então, isso é hospitalidade. Hospitalidade, por exemplo, quando eu chego lá em Renilda Saldanha, que está aí nos assistindo, ela sabe que eu gosto muito do suco de cajá. E quando eu tô lá que tem suco de cajá, ela vai lá e pega e me oferece suco de cajá. Então, assim, isso é hospitalidade. Então, não há roteiro. É uma forma de você dizer, eu me importo com você e eu quero, enquanto você estiver debaixo do meu teto, fazer o máximo para que você se sinta bem. Mas isso passa pela questão da empatia. A empatia é a porta antes da hospitalidade. Para eu agir com hospitalidade, primeiro eu tenho que aprender a praticar a empatia. E a empatia é uma coisa para a gente corajosa, né? Porque a empatia, diferentemente da simpatia, é aquela... Para você agir com empatia, você tem que estar emocionalmente disponível. E isso, você sabe, né, Marília? Muitas vezes leva da gente... Tem pessoas que têm fadiga de empatia, né? Porque conectou tanto ali que, né, às vezes você termina uma conversa com uma pessoa, você está arrasado. Então, a empatia é essa conexão e por isso que você tem que saber utilizar bem essa habilidade, porque ela pode, às vezes, levar a uma fadiga, a um estresse de empatia, como a gente já vê acontecendo muitas vezes. Mas quanto mais você treinar a sua equipe
para a empatia. Aí sim você pode trabalhar com treinamento, você pode, sim, para ensinar as pessoas a atuarem com empatia. Essa empatia vai conduzir a um atendimento de hospitalidade. Por que eu digo isso? Porque a hospitalidade, ela é pura espontaneidade. Então, se é espontaneidade, eu não posso treinar. Tem que ser do coração. E hoje a empatia está sendo muito falada, né? Mais do que nunca a gente está precisando ter empatia pelo próximo, pelo cliente, com quem a gente estiver tratando de qualquer coisa. E por isso agora vamos ver o lado negativo da questão. Se houver alguma falha, Juliana, como nesse momento que as coisas não são mais presenciais, são apenas digitais, de que forma o prestador de serviço, o comerciante pode, no caso, o empreendedor, pode se retratar e demonstrar ao cliente que ele é importante e que ele gostaria de tê-lo fidelizado. Como é que tratar esse assunto dessa forma? É aquilo que eu falava antes, né? Que são essas duas palavrinhas aqui. É a etiqueta e a netiqueta. E a netiqueta. Exatamente. Quem é que está fora do risco de errar? Ninguém. Até onde eu sei, só Deus mesmo, né? Então, errar é humano, necessário e perdoável, desde que você tome as providências para tal. O cliente vai entender que você erra, até porque o cliente erra também. O que o cliente não vai perdoar é a sua indiferença frente ao erro. É tirar por menos, é achar, que bobagem, né? Mas você, por exemplo, o cliente comprou uma coisa, você atrasou o prazo de entrega, mas no que você atrasou, aquele cliente contava com aquilo por uma ocasião especial. E aí? Né? Não foi só um atraso. Você ali causou uma ferida enorme, uma dor imensa no seu cliente. Então, o cliente tem o direito de não lhe desculpar, mas você tem o dever de pedir desculpa. Então, é preciso que o cliente perceba a sua boa vontade em corrigir o seu erro, em ser melhor, né? E exatamente, independentemente do cliente lhe desculpar ou não, demonstre a ele a sua boa vontade em querer reparar aquele erro. Manda um brinde, dá a ele, no caso do restaurante, então olha, você ganhou aqui um jantar de cortesia, uma garrafa de vinho. No caso de uma empresa, olha, enfim, mas o cliente vai gostar. O que o cliente muitas vezes não perdoa é a sua indiferença, é você achar que foi uma bobagem. Mas bobagem para quem? Né? Às vezes, para o cliente, aquilo era extremamente importante. Então, a gente não pode menosprezar a dor do outro. Né? A dor do outro é uma coisa que nós não temos régua para medir. Cada um sabe a dor que tem. Principalmente quando você compra uma coisa para um fim específico com a data marcada. Quando você está fazendo uma compra presencial ou que alguma coisa está errada, o olho no olho, a pessoa pede desculpa na mesma hora. Mas você, de repente, entra num site, compra um presente para uma pessoa que tinha data para receber. Aquela data passou, aquilo ali o tempo não volta mais, né? Então, para se corrigir um erro desse, se conseguir desculpar com o cliente, é bem complicado nessa era digital que a gente está atravessando, né? O tempo nunca volta, né? Em nenhuma circunstância, né? Mas o que a gente tinha uma faz data marcada, né? O que a gente faz com esse tempo posterior é o que vai fazer toda a diferença. Eu já comprei coisas, por exemplo, na internet que não vieram e que eu fiquei muito brava e que a empresa realmente se esforçou para pedir desculpas. E eu voltei a fazer negócio com aquela empresa. É pela forma como ela agiu, né, diante do erro. Então, desculpar-se é uma obrigação de qualquer pessoa e principalmente de qualquer profissional, né? E agora, evidentemente, quando a gente pede desculpas, a gente não tem, assim, cabe à pessoa do outro lado desculpar, né? Porque tem gente que acha que só porque pediu desculpa, né, ele já tem a obrigação, tudo. já resolveu tudo, ele tem a obrigação, né, de ser perdoado. Não, não é bem assim. Porque hoje em dia, essas relações de compra e venda, elas estão se transformando cada vez mais em relacionamentos, né? Então, esse relacionamento tem que ser cultivado. E mesmo em relacionamentos entre pessoas, há erros.
né? Não há, eu pelo menos desconheço relacionamentos que sejam construídos só de Perfeito. acerto. E, né? Então, o mesmo se aplica aos relacionamentos mercantis. Então, há erros, mas a forma como a gente lida com isso, às vezes, a forma de você se desculpar, ou a forma de você dar a volta naquilo, ela é tão encantadora que você acaba até ficando mais fã ainda da empresa pela forma como ela lidou com aquele erro. Mas o que é que está por trás de tudo isso? A humanidade da gente, né? A nossa vontade de querer criar conexões com o outro, a nossa vontade e de entender que ali tem um ser humano repleto de emoções, de expectativas, né, de dores. Então, hospitalidade é um atributo das pessoas humanizadas. Então, as empresas que mais encantam os clientes, né, aquelas que o cliente faz uma tatuagem, né, tipo, o cara faz uma tatuagem da Apple, da Harley Davidson. O que essas empresas fazem? Elas são incansáveis no encantamento do cliente. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem exemplos como o Nordestão, né, que leva isso a ferro e fogo, né? A sério. Muito a sério. O Camarões é outra empresa. Então, são empresas que você percebe que cresceram, né, colocando esse estandarte na frente da coisa do cliente, né? O cliente em primeiro lugar. Agora, atenção, esse cliente em primeiro lugar é o cliente interno e externo. Ou seja, são as pessoas que trabalham lá e as pessoas que compram de lá. Existe uma frase no turismo, Marília, vou terminar, que diz o seguinte, né? A cidade que é boa para o turista, o pessoal do turismo aí deve lembrar, a cidade que é boa para o turista é a cidade que é boa para o residente. Para quem vive nela, né? Exatamente. A empresa que é boa para o cliente externo é a que também é boa para o cliente interno. Então, tudo diz respeito a cuidar. Cuidar, eu acho que vai ser essa palavra aí muito, muito importante no pós-normal. Verdade. Rani Kelly aqui fez uma pergunta. Ela disse: se a hospitalidade pode ser enxergar o positivo, reconhecer a situação, o momento, o melhor, mesmo sem receber algo em troca? A hospitalidade, quem tá trabalhando isso lindamente é um ex-aluno meu, agora doutorando, a tese dele, a defesa agora é sexta-feira, eu estou na banca, e ele trabalha muito isso, né? A hospitalidade tem os níveis, né? Então existe aquela hospitalidade altruísta total, né? Que é de você, eu vou para a rua distribuir sopa para as pessoas, então aquilo ali você faz de todo o coração, você não espera retribuição, né? Quer dizer, você diz que não espera retribuição. E tem aquela hospitalidade vai subindo o nível, né? Que é aquela hospitalidade interesseira, né? De você fazer, porque a hospitalidade, engraçado, a hospitalidade, ela cria uma corrente, né? Ela cria uma trilogia, dar, receber e retribuir. Então, por exemplo, Marília, se eu lhe dou um presente, eu quase que obrigo você a me retribuir. E quando você não retribui, você fica com aquela agonia, né? Por isso que cativar tem dois sentidos, né? Cativar é você trazer a pessoa para dentro do coração, mas também tornar escravo. Então, é por isso que o presente o presente, na hospitalidade a gente estuda isso, o presente ele tem duas faces, né? Quando você presenteia alguém, você pode, ao mesmo tempo, estar agradando, mas ao mesmo tempo você está aprisionando aquela pessoa, né? Você está criando vínculos. Então, se você não quer vínculo com uma pessoa, o que ela lhe der, você devolva. Você não quer nada vindo de você. Mas quando você aceita um presente, você estabelece um vínculo com aquela pessoa. E esse vínculo é parte de uma engrenagem que trabalha no dar, receber e retribuir. Nem todo ato de hospitalidade é retribuído. É verdade. E quando a gente atua com hospitalidade, a gente não deve esperar retribuição. Só que a gente esqueceu de uma coisa chamada natureza humana, né? E vamos ser sinceros, né? Até a mãe da gente, quando a gente faz uma criação, né? A mãe diz assim, é assim que você me agradece por ter colocado você no mundo, né? Ora, se a mãe da gente apresenta uma fatura dessa, imagine o cliente, imagine a pessoa. Então, claro que conscientemente a gente deve agir sem esperar retribuição. Mas no fundo, a gente espera, né, que aquele ato de hospitalidade, de certa forma, ele
floresça, ele cresça, ele germine, né? E quando isso acontece, é uma alegria. Todo mundo que está assistindo deve saber o que eu estou dizendo. Quando a gente recebe qualquer tipo de retribuição, seja um obrigado, Um seja um sorriso, né? sorriso, seja até mesmo, né, quando eu termino uma live, que alguém, sei lá, bota um comentário, menina, aquilo para mim, assim, enche a minha vida de alegria, né? Então, Reconforta, não é isso? reconforta. Exatamente. Então, claro que é importante essa retribuição. E quando essa retribuição muitas vezes não vem, opa, lá vem a Ruth novamente, né? Algumas pessoas É a costumam... Raquel, a Má é a Raquel. Desculpe, é a Raquel, A lá Má vem é a a Raquel de Raquel. novo. Então, a retribuição, ela não é uma obrigação, né? Moralmente falando, mas, de uma certa forma, a gente gosta quando a gente percebe que o nosso trabalho é reconhecido e é recompensado. Não vou mentir. É muito bom, realmente nos estimula, nos incentiva a seguir em frente, né? Juliana, a gente já falou um pouco também, mas a gente tinha como disseminar a cultura dentro das empresas. Agora a gente chega para uma diversidade entre pequenos e grandes empresários ou empresárias. Como eles podem fazer hoje no seu negócio para começar a disseminar esse valor da hospitalidade? Eu sei que tem a questão do exemplo, eles vão começando dando o exemplo, mas como fazer com que isso fique mais encravado na mente e no coração dos seus colaboradores? Olha, a hospitalidade, como outras coisas na vida, ela é um hábito, né? Então, a empresa, para que ela crie uma atmosfera de hospitalidade, no meu entendimento, né, e aí é um ponto de vista muito pessoal, é preciso cuidar dos detalhes. Então, por exemplo, muitas vezes, quem trabalha na hotelaria, a galera da hotelaria está aí assistindo, eu já conheci hotéis na minha vida, né, porque sou da área do turismo, em que existe uma diferença gigantesca entre o back office e o front office, ou seja, o lado do show do hóspede e o lado do pessoal empregado. Então, assim, você vê uma diferença imensa e quem trabalha no hotel se sente até um pouco desvalorizado, né? Porque você tem aquela suntuosidade e para os empregados, muitas vezes, uma comida ruim, ou um ambiente ruim, ou um sofá ruim para o cara sentar, um café péssimo para ele beber, né? Então para você criar uma cultura da hospitalidade, você não pode baixar um decreto, né? Claro que tudo que a gente falou aqui, qualidade de vida no trabalho, uma coisa importantíssima é o chamado salário emocional, que está sendo muito falado ultimamente. Então, o salário emocional são coisas que estão além do dinheiro. Então, tem empresas que você até recebe uma proposta para ganhar mais, mas você não vai. Por quê? Porque aquela empresa cuida de você, cuida da sua família, né? Você não é só uma carteira de trabalho, você é Voltou. Você não é só uma carteira de trabalho, você não é só uma carteira de trabalho, você é uma pessoa que a empresa cuida de você. Eu conheço exemplos de pessoas que estiveram doentes e a empresa chegou lá e cobriu o tratamento, quer dizer, empresas humanas e humanizadas. Então, você não pode na segunda-feira baixar um decreto que a partir de hoje a empresa atua com hospitalidade, ninguém vai acreditar nisso. Isso vai virar piada na hora do café. É preciso que as pessoas sintam. A hospitalidade, eu costumo dizer, quando faço minhas palestras, a hospitalidade é aquilo que eu não posso tocar, mas que me toca. Então, eu não posso tocar, mas me toca. Quando eu chego em um lugar que tem hospitalidade, eu sinto. Né? Você sente quando o ambiente é pesado. Você sente quando o ambiente é leve. Então, criar uma cultura de hospitalidade é um exercício diário. E não é um exercício fácil. Porque onde há pessoas, há intrigas, né? Vamos combinar. Então, criar esse ambiente, né, positivo, criar esse ambiente de colaboração, de co-criação, né? Então, tem um livro muito interessante chamado A Empresa Guiada pelos Valores. Então, é colocar os valores na frente, né? E realmente segui-los. Não virar só um quadro pendurado na parede. Então, a empresa, para ser hospitaleira, ela tem que exatamente isso, né? Criar ambientes, tomar cuidado com os detalhes, cuidar dos seus colaboradores. E uma coisa que eu tenho feito
né, e nas minhas palestras e que tem funcionado, né, para criar um ambiente de hospitalidade. Cuidar dos 5 sentidos, ou seja, o cheiro, né, um ambiente limpo, perfumado, gostoso de trabalhar, né, um paladar, né, um café bom, que as pessoas possam um biscoitinho para o funcionário. O funcionário tem fome, às vezes ele não toma café, né, então um lanchinho ali, um lugar que ele possa descansar, o tato, né, apertar as mãos, agora não dá fudendo, mas quando puder, né, quer dizer, o tato, a visão, quer dizer, funcionário do mês, uma frase de motivação, né, um parabéns a uma meta batida escrita assim nos murais da empresa, né, o cuidado com ruídos, uma música agradável, quer dizer, você entra naquele lugar, você diz assim, né, aqui é bom estar, eu quero ficar aqui, eu não quero ir embora daqui. Então, é tudo isso junto, né, que vai fazer com que a sua empresa seja aquela empresa que é boa de trabalhar. Uma empresa boa de trabalhar é uma empresa que geralmente tem clientes felizes e fiéis. Porque são os clientes fiéis que pagam as nossas contas, né? É verdade. Eu estava vendo aqui também como a gente, essas ações quais ações o empresário, o empreendedor deve fazer para que isso faça parte da cultura organizacional da empresa. Eu acho que, de certa forma, isso aí que você já respondeu, né? Que ele deve cuidar não só dos funcionários, do ambiente como um todo, fidelizar o cliente, né? Eu acho que isso aí seria muito importante. Eu não sei como é que está aí o tempo, Juliana, porque, na verdade, como houve aquele desencontro das nossas conexões, foi você quem entrou, mas eu acredito que já deve estar perto. Eu devo pedir Eu acho que daqui a pouco vamos cair. Eu devo pedir desculpa a quem eu não tive tempo de fazer os comentários, porque no começo teve alguns comentários, mas a gente ainda estava se afinando, não dava para interromper. Há pouco tempo, Kate, a nossa presidente do CRA, elogiou a live, está agradecendo a você pela oportunidade de a gente estar trazendo esse assunto aqui para as pessoas e poder falar e passar esse conteúdo para tanta gente, que isso é muito importante. E se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a gente ainda tem um tempinho. Não sei se Juliana teria mais alguma coisa para acrescentar, Juliana. Só uma coisa que eu preparei aqui para vocês, bem rapidinho. A gente está vivendo um tempo de pandemia e a pergunta que eu acho que é importante é o que você tem feito nesse tempo? Eu acho que o que nós estamos fazendo nesse tempo é que vai fazer a diferença entre como a gente vai sair dessa no futuro, né? Esse tempo é extremamente importante. As pessoas dizem vai passar. Sim, vai passar, mas enquanto passa, você faz o quê? Né? E aí, para encerrar, eu queria falar de um conceito, né, que eu até coloquei aqui, que é agora eu esqueci, Taleb, que é chamado antifrágil. O mundo que nós conhecíamos, ele não existe mais. Isso é um fato, né? Não há quase nenhuma certeza, mas uma coisa é importante. Gravem essa palavra, antifragilidade. Antifragilidade é uma palavra que está sendo utilizada no lugar de resiliência. Porque resiliência é a capacidade de um corpo voltar à mesma forma que ele tinha antes. Só que nós não podemos voltar para a mesma forma porque a forma mudou. Então nós vamos ter que aprender com isso e nos transformar em outra coisa. E o conceito de antifragilidade é exatamente isso, é nos transformarmos com as dificuldades. Porque não adianta voltar a ser o que era antes, porque antes não existe mais, aquele mundo não existe mais. E para finalizar, eu queria dizer para vocês, para entrar lá no meu site, hospitalidade.net, eu tenho lá um e-book grátis, evidentemente, chamado O Segredo Além do Negócio, que vocês podem baixar. Tem podcasts, tem um monte de coisa lá, um site que eu fiz com muito carinho. E encerrando mesmo, queria dizer a todos que a palavra que tem que estar à frente de tudo é a esperança. Né? Parafraseando Ariano Suassuna, apesar de tudo, ser uma pessoa esperançosa, né? Ser um esperançoso realista. Eu acho que é isso que a gente tem que ser agora. Saber, né, do que está acontecendo, mas nem por isso perder a esperança. E muito obrigada por todos vocês terem, né, me presenteado com esse tempo da vida de vocês. Muita gratidão mesmo. Obrigada a você também, Juliana, por ter dispensado esse tempo para nos acompanhar aqui, nos esclarecer todas essas dúvidas.
E pela paciência com o problema de conexão, eu vou abusar de você só um pouquinho. Vou lhe pedir para salvar, já que quem está no comando é você, quem vai poder salvar, eu acho que é você, no caso. E depois É o meu drama. Eu prometo que eu vou tentar. Lá no finalzinho vai aparecer o salvar, e você vê se consegue salvar no seu rolo. Porque diante da conexão, como você hoje está comandando aí, o barco está no leme, eu não posso salvar por aqui, tá bom? Muito obrigada, tá, e obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente até agora. Um bom final de tarde, e a próxima semana teremos outro tema que vamos divulgar em seguida. Um beijo para todos e fiquem com Deus. Tchau, Juliana. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.